boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de linguagens formais e autômatos. Hoje começa a aula 8 e hoje também começa um novo assunto que é sobre linguagens regulares, que são expressões regulares. Tá? A gente vai começar a nossa aula, vai falar um pouco sobre expressões regulares, vai falar os conceitos, a definição formal e ver a relação também entre expressões regulares e autômatos finitos não determinísticos. Vai fazer equivalência e vai conseguir transformar um em outro, tá? Utilizando essas operações, as operações que a gente viu no vídeo anterior, no vídeo 7, sobre união, concatenação e estrela. Utilizando essas operações, a gente vai conseguir fazer a relação direito, de forma correta, para utilizar, para transformar de expressões regulares para autômatos finitos não determinísticos. A gente vai ver essa relação e vocês vão conseguir fazer a transformação de maneira muito mais fácil. Então, vamos começar falando inicialmente sobre o que são expressões regulares, o que é esse termo que é utilizado em computação. Na aritmética, a gente usa normalmente expressões que a gente chama de operação para montar expressões que têm algum significado para a gente. Como, por exemplo, a gente usa as operações de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão para montar expressões específicas, expressões que têm um significado em si para a gente, como, por exemplo, 5 mais 3 vezes 4. E essa expressão em si, ela possui um valor, ela possui um significado. A gente consegue entender que o resultado disso tudo vai dar 8 vezes 4 e vai dar um determinado valor em si. Similarmente, a gente pode usar as operações regulares para montar expressões que descrevem as linguagens em si, que são chamadas de expressões regulares. E assim como a gente usa em expressões aritméticas, a gente vai usar as operações que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, começando analisando essa expressão regular, essa expressão que está aqui nos slides. Meu mouse está sumindo de novo, não sei por que ele deu essa mania agora, mas vamos lá. Inicialmente a gente tem essa expressão que ela também tem um valor, ela pode ser entendida como alguma coisa, ela não surge para nada, então ela tem que ter um determinado valor. O valor dessa expressão é conhecido como linguagem. Assim como as expressões aritméticas, essa expressão ela deve ser interpretada de alguma forma. A linguagem representada por essa expressão que vocês estão vendo aí, 0 união 1, concatenação com 0 estrela, ela tem um significado, e para a gente que já conhece essas operações de união e estrela, mais ainda. Então, qual é o significado dessa expressão regular? A gente vai ter que isso aqui vai ser uma linguagem, a gente vai ver que é uma linguagem regular, já que é definida por uma expressão regular, e essa linguagem em si, essa expressão, ela vai representar as linguagens que começam em 0 ou em 1 e possuem qualquer número de zeros concatenados com isso. Então, vai começar de 0 e possuir a quantidade de zeros que eu quiser, pode ser inclusive nenhum, ou começar de 1 e concatenado com a quantidade de zeros que eu desejar. Então, por exemplo, tentem escrever as cadeias que fazem parte dessa expressão, que essa expressão representa. A cadeia, por exemplo, 0, a cadeia 1, a cadeia 00, a cadeia 0000, todas fazem parte dessa expressão, todas são representadas por essa expressão em si. Ainda pensando no exemplo anterior que a gente utilizou desse 0 união 1 concatenado com 0 estrela, ele possui um significado e a gente vai tentar interpretar cada parte dele, o que cada parte dele representa. Então, o que a gente tem, na verdade, essa expressão regular, é o seguinte. A gente tem o 0, união 1, concatenado com 0 e a operação estrela. Como interpretar essa expressão regular? A gente pode dissecar ela em partes e fazer a interpretação de cada um desses elementos. Então, por exemplo, a gente tem os símbolos 0 e 1 acima, que são abreviações dos conjuntos 0 e 1. Então, na prática, 0 união 1 significa a união dos conjuntos 0 união 1.
ou a união dessas linguagens. Eu estou unindo a linguagem que reconhece 0, união com a linguagem que reconhece 1. Portanto, o valor da parte 0, união 1 é a linguagem 0 e 1, especificamente. A parte 0 estrela significa a operação de concatenação da linguagem 0, da linguagem estrela. Ou seja, o valor de 0 estrela é a linguagem consistindo de todas as sequências contendo um número arbitrário de zeros, incluindo aí a cadeia vazia, né? Sempre que a gente tem a operação estrela, por definição, a gente vai incluir a cadeia vazia sempre. Eu sempre vou ter, isso sempre, não existe nenhuma exceção. Inclusive, quando eu estou concatenando a cadeia vazia pela operação estrela, eu vou ter também a cadeia vazia. Então, é importante, sempre que eu estiver fazendo a operação estrela, eu vou incluir a cadeia vazia, que contém 0, nesse caso, 0, símbolos zeros. A concatenação, a operação de concatenação, representada pelo círculozinho, ele junta as cadeias de duas partes para obter uma linguagem final. Então, ele vai juntar essa primeira linguagem, que é composta de 0, união 1, que é essa vindo dessa parte da operação, vai concatenar com a outra linguagem, que vai ser 0, fecho estrela. Então, 0, fecho estrela, que é essa outra parte, que é a concatenação de 0 ou mais símbolos zeros. Assim, a gente pode chegar na interpretação final dessa operação, dessa expressão regular, que é a seguinte: 0, união 1, concatenado com 0, estrela. Que eu posso entender como cadeias começando por 0 ou 1, pelo símbolo 0 ou pelo símbolo 1, seguido por um número arbitrário de símbolos zeros. Essa é a interpretação da nossa expressão regular aqui definida, tá? Vocês veem que é simples para vocês, já que vocês já conhecem a operação de união, já conhecem a operação de concatenação e já conhecem a operação de fecho estrela, ou fecho de Kleene. É comum, na maioria dos casos, a gente omitir esse operador circular, esse operador de concatenação, colocando ele unido, e fica implícito essa operação de concatenação em si. Então, na verdade, a expressão regular, a forma da expressão mais regular mais utilizada vai ficar da seguinte forma, aqui nesse colorido, onde a gente vai ter 0, união 1, concatenado com 0 estrela. Perceba que eu omiti aqui esse símbolozinho, que é o meu símbolo da concatenação. Algumas cadeias representadas por essa expressão regular são as seguintes: A0, A1, A1, 0, A1, 0, 0, 0. Como eu já dei uma adiantada para vocês sobre essas operações de concatenação. Vocês conseguem me dizer por que essas são reconhecidas? Onde se encaixam cada parte dela? Tipo, em que partes da expressão regular eu peguei para poder formar essa cadeia? Aqui já está colorido, então facilita a vida de vocês. Esse 0 vem dessa primeira parte, de 0 união 1. Esse 1 também vem dessa primeira parte. Esse 1 vem dessa primeira parte. Esse 0, o número arbitrário de símbolos zeros, vem do fecho estrela. Então, está aqui. Esse 1 vem dessa primeira parte. E essa quantidade de 0, de 3 zeros, vem também dessa operação estrela. E algumas cadeias que não são representadas por essa expressão regular são as seguintes. A cadeia vazia não é representada, porque aqui obrigatoriamente eu tenho começar de 0 ou começar de 1. A cadeia vazia não começa por nenhum desses símbolos, então ela pode ser descartada. Eu vou ter 0, 1, aqui especificamente, porque eu tenho um símbolo 0, tá, tudo bem, essa primeira parte eu posso tirar daqui, mas esse 1 aqui eu não posso tirar dessa operação estrela. Então, essa cadeia aqui não faz parte. E da mesma forma se repete para 1, 1, 1, 0, 0, 1. Se repete, eu não poder tirar o número 1, o símbolo 1, dessa operação 0 estrela. Um exercício de fixação para vocês é listar pelo menos
mais cadeias que fazem parte dessa expressão regular, que são representadas por essa expressão regular, tá? Escrevam, façam esse exercício para vocês praticarem. Tentem escrever as que fazem partes, tentem fazer as que não fazem partes para praticar. As aplicações de expressões regulares, como vocês podem imaginar, são as mais diversas. Pode parecer uma coisa bem abstrata, mas no final das contas não é. Principalmente, o que vocês podem imaginar é a utilização de compiladores, onde eu vou procurar um padrão de texto, ou um padrão de palavras que são chaves para a minha compilação e reconhecer elas lá. É para isso que existe tanto autômatos finitos quanto para expressões regulares. E a aplicação mais padrão disso, a aplicação mais padrão de expressões regulares, é justamente na busca de cadeias em bases não estruturadas, como, por exemplo, em textos puros, em marcadores HTML, onde eu tenho as cadeias bem definidas, como body, como header. Então, eu defino já tenho definido no meu compilador todos essas informações, todas essas tags, era essa a palavra que eu estava procurando, todas essas tags de programação, e eu vou fazer o reconhecimento da cadeia para poder saber o que é que vem em seguida e saber onde eu compilar ou onde interpretar, no caso de HTML, no caso de XML, onde interpretar e onde colocar a minha informação. Uma outra aplicação é especificar máscaras específicas em campos de texto de interface, que é bem interessante isso, que é, por exemplo, se eu estou fazendo uma interface em um determinado campo de texto, num text field, falando mais a nível de programação, eu posso definir uma máscara específica para reconhecer apenas os dígitos ou os símbolos que eu quero. Como, por exemplo, se eu estou no campo de CPF ou de data de nascimento, eu só posso aceitar números. Então, eu faço uma expressão regular que só aceita, que só representa, só tem uma máscara específica para aceitar apenas informação ou caracteres que eu especifiquei previamente. Praticamente todas as linguagens elas suportam algum tipo de especificação e sofisticação no nível de linguagens regulares, no nível de expressões regulares. A gente vai ver o conceito mais básico, que pode ser estendido para esses conceitos mais avançados, para especificações mais avançadas, mas a base continua as mesmas. Quando a gente usa a nível mais avançado de programação, a nível mais sofisticado, a gente tem algumas redundâncias, a gente tem alguns conceitos básicos, eles são omitidos e tornam a especificação bem mais compacta. Quando a gente está falando a nível tanto de baixo nível, quanto são autômatos, quanto são expressão regular, a gente vai ver que algumas informações, algumas especificações não são tão compactas e são mais extensas. E acabam sendo um pouco mais complicadas. Mas entendendo a parte complicada, quando chegar na parte mais avançada, na parte das especificações mais sofisticadas, que resumem tudo isso, vocês vão conseguir tirar de letra. Então, para isso que existe também essa disciplina de teoria da computação. A gente fornece a base para vocês entenderem o mais complexo. Então, passando agora para a expressão regulares, a gente tem um outro exemplo aqui, que é alguns mais exemplos para vocês praticarem também. Uma outra expressão regular é essa aqui, ó, 0, união, 1, estrela, que é basicamente a linguagem consistindo de todas as possíveis cadeias de zeros e uns, incluindo também a palavra vazia. Perceba que aqui, nessa expressão regular em si, o que eu estou fazendo? Eu acabo fazendo a especificação de todas as linguagens ou todas as cadeias que estão presentes no meu alfabeto 0 e 1, considerando, claro, que meu alfabeto vai ser só os símbolos zeros e uns. Quando eu faço 0, união 1 e faço a operação estrela disso, eu obtenho todas as cadeias possíveis. Estou correto? Pode-se escrever, então, como abreviação dessa operação, é comum fazer isso e fazer essas especificações fica bem mais fácil, quando a gente está fazendo resumido e colocamos apenas o símbolo aqui, esse símbolo de sigma. Então, a gente escreve, na verdade, quando tem 0, união, 1,
Ao invés de colocar sempre 0, união 1, a gente substitui por sigma, para representar todas as cadeias do meu alfabeto, que é 0, união 1. E quando a gente quer fazer a operação de estrela, a gente inclui aqui essa notação mais compacta da forma sigma estrela. Então, toda vez que eu tiver o sigma, eu estou representando 0, união 1. E a operação estrela é essa aqui, que está especificada logo no começo desse slide. 0, união 1, estrela. Nessa parte aqui, eu especifico isso, tá? Mas, genericamente, a gente pode dizer que se sigma for um alfabeto qualquer, a expressão regular sigma descreve a linguagem de todas as cadeias de comprimento 1 sobre esse alfabeto. E sigma estrela vai descrever a linguagem de todas as cadeias sobre esse alfabeto. Então, por exemplo, voltando aqui para 0, união 1, estrela. Quais cadeias fazem parte dessa linguagem em si? São representadas por essa expressão regular. Tá, qualquer cadeia que vocês disserem sobre o alfabeto 0 e 1 vai fazer parte dessa cadeia em si. Então aqui a gente tem mais alguns exemplos utilizando essa notação sigma para representar 0, união 1. Aqui a gente tem sigma estrela, então descrevendo todas as cadeias sobre esse alfabeto, que desde a vazia até de tamanho praticamente infinito, e concatenado com 1 no final. O que isso significa? Que eu posso concatenar qualquer cadeia do meu alfabeto, desde que ela termine com o símbolo 1. Então, a linguagem representada aqui é linguagem de todas as cadeias que terminam com o símbolo 1. Essa aqui é eu concatendo 1 no final com qualquer cadeia do meu alfabeto, seguida por um 1. Então, é basicamente cadeias que começam com 1 e terminam com o símbolo 1. Então, qualquer cadeia dessa forma. Aqui a cadeia 1, 1 faz parte, a cadeia 1 não faz parte dessa cadeia, dessa linguagem em si. A cadeia 1, 0, 0, 0, 0, 1 faz parte desde que comece pelo símbolo 1 e termine pelo símbolo 1. Aqui eu tenho a obrigação de ter pelo menos os dois símbolos 1, um começando e um terminando. Por último, eu tenho esse último exemplo, que é 0 concatenado com sigma estrela, união sigma estrela 1. Então, basicamente eu tenho nesse começo as cadeias que começam com 0 e tem qualquer combinação possível do meu alfabeto 0 e 1, ou cadeias que terminam em 1. Exatamente essa mesma linguagem. Aqui eu tenho uma operação de união dessas duas linguagens para formar minha linguagem maior, minha linguagem mais complexa. Assim como em matemática, assim como em aritmética, a gente tem precedência de operadores. E a gente tem que se preocupar com isso quando a gente estiver fazendo transformações lá na frente e quando a gente estiver fazendo a interpretação das nossas cadeias, dos nossos operadores, das nossas expressões regulares. Então, em operações regulares não é diferente, né? Como eu estava falando, a gente vai ter que a operação de estrela tem precedência sobre as demais operações, seguidas pela operação de concatenação e depois a operação de união. Então, se eu estou fazendo desta forma aqui, o que eu tenho? Eu tenho 1 concatenado com 0, união com 1, 1, 0, estrela. Tá escrito dessa forma. Quais são as prioridades? E as prioridades, precedências dos operadores. Primeiro, essa operação de estrela, ela seria executada primeiro, ela seria se preocupada primeiro. Depois, as operações de concatenação, na ordem, primeiro 1, 0, e depois 1, 1, e depois 1, 1 com 0. Então, dessa forma. E, por fim, a operação de união. Então, o que é que eu posso interpretar dessa linguagem? Essa linguagem seria cadeias. A cadeia 1, 0,
ou cadeias que têm dois uns, começam por dois símbolos uns e possuem qualquer quantidade de zeros. Essa é a interpretação dessa linguagem como um todo, dessa expressão como um todo. A gente pode, assim como a aritmética, incluir parêntese para alterar a prioridade das nossas operações. Lembre-se, a prioridade sempre vai ser estrela, concatenação e união. Só que se eu tiver parêntese, eu vou alterar as prioridades. Então, perceba, eu estou utilizando os mesmos símbolos e as mesmas operações nesses dois exemplos. Porém, que esse aqui está com os parênteses. Então, eu vou alterar a prioridade das operações e vou me preocupar com as operações internas aos parênteses. Eu tenho 1, parêntese 0, união 1, fecha parêntese, 0, estrela, que é equivalente à operação. Inicialmente, olhando pelos parênteses, o que é que a gente tem? A gente vai ter que a operação 1 concatenado com 1, ele vai ter prioridade sobre a operação de união, então ele vai ser executado primeiro. Logo em seguida, a operação de união é executada, então eu tenho 0, união 1, 1, e depois eu vou para que tem mais prioridade. Qual é que tem mais prioridade? Depois de resolvidos os parênteses, a operação de estrela. Então, eu vou executar essa operação aqui, que é a operação de estrela. E aí sim eu concateno tudo. Vou concatenar 1 concatenado com o resultado dessa operação, concatenada com o resultado dessa operação. Então, qual é a linguagem representada por essa expressão regular? Vocês conseguem me dizer? Tempo. São linguagens que começam com 1, seguidos por um 0 ou por um 1, por dois símbolos uns, concatenados com qualquer número de zeros. Então, a cadeia 1, 0 faz parte, perfeito. A cadeia 1, 1, 1 faz parte também. A cadeia 1, 0, 0, 0 faz parte também dessa linguagem. E assim sucessivamente. Lembre-se, para todo exemplo que eu estou falando aqui, tentem escrever a linguagem ou as cadeias que fazem parte dessas expressões regulares para praticar. E assim sucessivamente, façam os demais testes. A cadeia vazia não faz parte, a cadeia apenas com símbolo 0 não faz parte, a cadeia apenas com símbolo 1 também não faz parte, e assim sucessivamente, tá? Embaixo também, ainda utilizando os mesmos símbolos e os mesmos operadores, tem uma alteração aí dos parênteses, e vocês podem perceber que também eu vou ter uma linguagem completamente diferente. Essa última aqui eu deixo para vocês interpretarem e me dizerem qual é a linguagem reconhecida ou qual é a linguagem representada por essa expressão regular aqui de baixo. Essa aqui. Agora que a gente falou, já deu uma introdução sobre o que é expressão regular, já falei com vocês praticamente tudo de expressões regulares, falta definir formalmente o que é. E aí a gente tem a definição 1.52 do nosso livro-texto, que é o livro do Zipser, tá? Então, qual é a definição formal de uma expressão regular? Essencialmente, as expressões regulares elas são divididas em 6 casos e 6 operantes entre as expressões regulares, tá? Inicialmente, a primeira, a primordial, que pode ser dita assim, é do símbolo A. O símbolo A, pertencente ao alfabeto sigma, ele pode ser representado como uma expressão regular apenas utilizando o próprio símbolo que eu quero ser representado, que representa a linguagem única, a linguagem contendo apenas essa cadeia. Então, por exemplo, voltando aqui. Deixa eu ver um exemplo fácil de visualizar. Por exemplo, se o primeiro elemento da expressão regular é o próprio símbolo. Então, esse símbolo 0 aqui, ele representa uma linguagem em si composta por apenas o símbolo 0. O 2, a mesma coisa, semelhante, eu posso ter também o operador de vazio para representar a cadeia vazia, pode ser um elemento da expressão regular. Quando a gente estiver fazendo mais exemplos lá na frente, vocês vão ver que, em alguns casos, eu posso ter a união ou a concatenação com a cadeia vazia, que também, em si próprio, é a linguagem contendo apenas a cadeia vazia. Uma outra expressão regular é o meu símbolo de vazio, esse símbolo bolinha cortada. Que essa expressão
regular ela denota a linguagem vazia, ou seja, a linguagem que não contém nenhuma cadeia. Ela não contém nem a cadeia vazia, tá? É importante salientar isso. A linguagem vazia não contém nenhuma cadeia. E os itens 4, 5 e 6 são as expressões regulares que você já conhece, que são obtidas fazendo-se as operações de união, concatenação e a operação de estrela, que a gente viu na aula passada e que a gente viu um pouco ainda nessa aula. Então, eu pego as informações, eu pego as expressões regulares definidas no item 1, 2 e 3 e faço a concatenação, no item, ou a união no item 4, a concatenação no item 5 e a operação de estrela no item 6. E dessa forma a gente tem todos os casos das expressões regulares em si. Essa é a definição formal. Alguns comentários importantes que são interessantes de vocês perceberem. A prova que a gente acabou de fazer, ou a definição que a gente acabou de usar, é chamada de definição indutiva, tá? Que se vocês leram lá o capítulo 0 do CIPSE, com certeza vocês já conhecem, já estão craques em saber o que isso significa, que é basicamente se preocupar com os termos menores e definir as expressões regulares com termos menores, e assim a gente consegue definir a expressão maior, a expressão regular completa. É importante também não confundir a linguagem vazia com a linguagem contendo a cadeia unitária epsilon, ou a cadeia unitária vazia. Não confundir de jeito nenhum. São linguagens diferentes e são definições diferentes. A epsilon representa a linguagem unitária vazia, contendo apenas a cadeia vazia, e bolinha cortada, linguagem vazia, representa justamente a linguagem vazia, ou seja, que não possui nenhuma cadeia, não possui nem a cadeia vazia. Tá? Vocês podem, em alguns casos, verem que as expressões não vão ter parênteses. E aí a gente volta lá para os casos da estrela, concatenação e união como prioridades. Sempre nessa ordem. Primeiro estrela, depois concatenação e depois a operação de união. Lembrar sempre dessas prioridades, inclusive quando tiver parêntese, tá? Quando tiver parêntese, dentro dos parênteses com certeza vai ter alguns operadores. Lembrar, primeiro vem a estrela, depois a concatenação e depois a operação de união. Para toda expressão regular R, a gente tem um L de R, assim como a gente tinha um L de M, um L de N, que definia a linguagem descrita por R. Aqui a gente vai usar sempre essa notação. L de M, para a linguagem reconhecida por um autômato definido, determinístico. L de N para um autômato finito não determinístico. E L de R para denotar uma linguagem descrita por uma expressão regular em si. Tá? A gente tem também algumas abreviações que são bastante úteis quando a gente está falando de expressões regulares. Como, por exemplo, essa expressão regular que eu vou chamar de R+. Esse R+, é equivalente a concatenar R com R estrela, ou basicamente a concatenação de uma ou mais cadeias de R. Então, obrigatoriamente aqui, nessa expressão, eu tenho todas as cadeias não vazias do meu alfabeto. Como aqui, por exemplo, eu tenho sigma mais. Sigma mais são as cadeias não vazias contendo o alfabeto, contidas sobre o alfabeto sigma. Então, cadeia 0, cadeia 1, cadeia 00, cadeia 11 e excluindo a minha cadeia vazia. 1 mais são cadeias consistindo de uns de um ou mais símbolos uns. 0, união, 1, 0, são cadeias consistindo de uma ou mais concatenações das subcadeias 0 ou 1, 0. Então, cadeia 0, cadeia 1, 0, cadeia 0, 1, 0, cadeia 0, 1, 0, 1, 0, cadeia 100, e assim sucessivamente, tá? São representadas por essa expressão regular aqui em cima. As cadeias 1, 0, 1 e a cadeia vazia não são representadas por essa expressão em si, essa expressão aqui. E a observação, a cadeia R+, só terá cadeia vazia se a cadeia vazia pertencer à linguagem R, só se estiver dentro da minha expressão em si.
R de K é uma outra notação também bastante utilizada, que a gente vai utilizar também, onde a gente representa a concatenação de K cadeias de R. Então, por exemplo, se eu utilizar o sigma 3, eu estou concatenando sobre o alfabeto sigma cadeias de comprimento 3. Estou fazendo cadeias de comprimento 3. Então, por exemplo, se eu fizer 0 união 1, 0, 3, elevado a 3, são cadeias consistindo de 3 subcadeias da forma 0 ou 10, né? 1, 0. Então, a gente vai ter 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, e assim sucessivamente. E são cadeias que eu estou concatenando sempre 3 subcadeias dessa. Seja 3 zeros, seja 3 1 zeros, e a combinação dessas subcadeias, tá? É importante dizer que meu L de R de K, ele sempre vai ser um número finito. Eu sempre tenho uma quantidade de cadeias bem definidas pela combinação dessas operações de concatenação e de união, tá? Então, sempre que eu tiver um R de K, eu tenho um número definido, um número finito de cadeias, mesmo que ele seja extremamente grande. Nesse slide, eu tenho alguns exemplos para vocês praticarem e tentarem escrever as linguagens que são representadas por cada uma dessas expressões regulares. Tentem praticar, tentem fazer e definir cada uma dessas linguagens em si, o que está sendo representada por essas expressões regulares. É importante sempre levar em consideração que a gente está utilizando o alfabeto 0 e 1. Nesse primeiro exemplo, vamos analisar ele. Eu tenho 0 estrela concatenado com 1, concatenado com 0 estrela. O que é que isso significa? Significa cadeias que eu tenho apenas um símbolo 1. Perceba que eu posso fazer qualquer concatenação de zeros aqui, seguido por 1, com qualquer concatenação de zeros. Então, obrigatoriamente, eu vou ter apenas o símbolo 1. Então, a cadeia vazia não faz parte, a cadeia 0, 0 também não faz parte, a cadeia 0, 1 faz parte, a cadeia 0, 0, 1 faz parte dessa linguagem, e assim sucessivamente. Escreva também todas as cadeias que são representadas por essa linguagem, tá? Nesse exemplo 2, aqui já é um pouco diferente, mas a linguagem é completamente diferente. Ao invés de ter 0 estrela, agora eu tenho sigma estrela, 1 sigma estrela. Qual é a linguagem representada por essa expressão? São cadeias que têm pelo menos um símbolo 1. E pode ter qualquer combinação de zeros e uns. Mas, obrigatoriamente, eu tenho pelo menos um símbolo 1. Da mesma forma, eu tenho a minha 3. A minha expressão 3 vão ser cadeias que contenham a subcadeia 0, 0, 1, obrigatoriamente. Qualquer tipo de cadeias, qualquer combinação de cadeias que contenham pelo menos uma combinação da subcadeia 0, 0, 1. E assim sucessivamente. Eu não vou analisar todas aqui, mas vocês podem tentar fazer. Aqui nos slides tem a resposta para vocês analisarem com calma, ver se bateu com o que vocês esperavam, ver se realmente foi isso que vocês obtiveram, tá? O exemplo 11 e o 12 eu deixei separado para vocês, porque tem algumas propriedades interessantes em si, que é a concatenação de qualquer linguagem, aqui está uma estrela, mas podia ser qualquer linguagem, conjunto vazio ou com a linguagem vazia, e a operação vazio, a linguagem vazia estrela. Primeiro, inicialmente, a 11, o exemplo 11, eu tenho uma estrela concatenado com a linguagem vazia. Concatenar qualquer linguagem ou qualquer conjunto com o conjunto vazio, ele vai sempre resultar no conjunto vazio. A operação vazio-estrela, ela sempre vai resultar na minha cadeia vazia. Como eu falei logo no começo da aula, concatenar a operação estrela ela concatena qualquer número de símbolos da minha linguagem. Pela minha linguagem, mesmo sendo a vazia, eu posso concatenar nenhuma cadeia.
concatenar nenhuma cadeia gera cadeia vazia, por definição. Com isso, eu obtenho obrigatoriamente a cadeia vazia na operação vazio estrela, tá? Linguagem vazia estrela. Isso vem da propriedade da própria operação estrela. Como está descrito aqui, ó, a operação estrela junta qualquer número de cadeias da linguagem para obter uma cadeia no resultado. Se a linguagem for vazia, a operação estrela pode juntar 0 cadeia, dando apenas a cadeia vazia. Então, a gente tem algumas definições importantes das operações que são identidades, assim ditas, das operações. A primeira é a operação de união. R, união com conjunto vazio, aqui, ó, R, união com conjunto vazio, eu obtenho sempre o próprio R. Então, essa operação é chamada de elemento neutro ou operação de identidade da união. A mesma coisa, ou de forma semelhante, a gente tem a concatenação com a cadeia vazia. Concatenar qualquer cadeia ou qualquer expressão regular com a minha cadeia vazia, eu vou obter sempre a própria cadeia ou a própria expressão regular. Então, concatenar a cadeia vazia com qualquer outra cadeia não a modifica. O elemento, a cadeia vazia, é um elemento neutro também da operação de concatenação. Isso aqui também é chamado, assim como para a união, de identidade dos operadores. Identidade da operação de união e identidade da operação de concatenação. Por outro lado, se a gente fizer essa operação de R união com E, pode ser que a gente não obtenha um resultado ou uma cadeia, uma expressão regular que seja igual a R. Como, por exemplo, esse aqui, que a gente tem. Se o meu R for igual a 0, ou seja, basicamente minha linguagem é meu símbolo 0, ele é diferente se eu fizer de R união epsilon. Porque aí eu estou incluindo na interpretação da minha linguagem, na representação da minha linguagem, essa cadeia vazia que antes não era reconhecida ou representada por essa expressão. Diferente se eu fizesse L de R concatenado, que aí seria o próprio R, e L de união de vazio, que aí seria também o próprio R. A operação de concatenação com a linguagem vazia, ela sempre gera a linguagem vazia. O conjunto vazio é um elemento chamado absolvente na operação de concatenação. Então é isso, gente. A gente viu alguns exemplos de expressões regulares, viu a definição formal, viu como é que o significado de expressões regulares, viu como interpretá-las. Agora, resta para vocês praticarem. Façam algumas expressões regulares, pratiquem, descrevam as linguagens que são representadas por elas, que no próximo vídeo a gente vai ver as equivalências com autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. A gente vai se restringir a autômatos finitos não determinísticos por eles serem mais fáceis de ser projetados. Mas eu quero que vocês pratiquem também com autômatos finitos não determinísticos no próximo vídeo, tá? Então, novamente, a gente fez alguns exemplos, descreveu algumas linguagens, descreveu algumas expressões regulares, viu algumas interpretações delas, e no próximo vídeo a gente vai ver essas equivalências com autômatos finitos não determinísticos inicialmente, tá? Então, até o próximo vídeo.